Boa tarde, bem-vindos mais uma terça-feira aqui conosco para falarmos sobre exportação. Hoje estamos aqui com Lucas Mendes para estar falando sobre rodadas de negócios virtuais, Silvana Gomes e Diego Coelho. Então sejam todos bem-vindos. Interaja conosco aqui no chat, no canal do YouTube, conosco, e um bom evento para todos. Lucas, por favor. Olá, boa tarde, Gislaine, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é um prazer voltar a falar aqui com vocês. Uma breve apresentação, para a gente não perder muito tempo com isso, mas eu sou CEO da Brasil Global, ou BZG, e diretor de Relações Internacionais do IBREI, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Empresariais Internacionais, e fundamentalmente no Instituto nosso objetivo é ser essa ponte entre o mercado internacional e o Brasil. Inclusive, essa é uma das razões a gente participar dessas lives enquanto instituto também, que é ajudar a fomentar o mercado brasileiro e ajudar a fomentar as empresas brasileiras no exterior. Então, é um prazer voltar a falar sobre temas tão relevantes como o de hoje, que é as rodadas de negócios. Todo mundo está falando sobre isso, principalmente as rodadas virtuais. E a nossa ideia aqui hoje é falar, não entrar num checklist detalhado de o que tem que ser feito para participar de uma rodada, a gente dá um overview. A Silvana vai compartilhar de algumas experiências que ela já teve na São Paulo Negócios, o Diego vai também falar de algumas experiências que ele já teve, e a nossa ideia aqui é mostrar para vocês o que é necessário para participar, quais são os erros, quais são os acertos e como as empresas podem aproveitar esse momento de isolamento social, etc., para continuar fazendo negócios e para conseguir fazer negócios mesmo numa situação tão adversa como essa. Tá? Então, assim, a gente quando fala de rodada de negócios, a gente tende a ter tentar separar o que é uma rodada virtual de uma rodada física. Muita coisa a gente tem que levar da mesma forma do que na rodada física, né? A gente, quando conversa aqui, fala da questão do marketing, a questão da comunicação, tudo isso ele vale para a rodada física e para a rodada virtual. A gente tem visto que as empresas que agora, nesse momento, como muitas empresas começaram a fazer negócios em rodadas pela facilidade do online, alguns cuidados precisam ser redobrados, porque uma empresa, quando vai para outro país participar de uma rodada, ela geralmente se prepara mais, né? Tem uma viagem envolvida, tem passagem, tem uma série de complexidades envolvidas com isso, que faz com que a empresa se prepare mais. Então, no online, a preocupação ela tem que ser a mesma, o preparo tem que ser o mesmo, a gente vai falar sobre isso, que é a empresa está pronta para participar de uma rodada, seja ela física, seja ela online, tem essa base que ela tem que ser construída, ela tem que ser montada, para que a empresa consiga tirar proveito dessa rodada. E a gente não vai entrar muito no detalhe desses pontos agora, mas o principal é, você pode participar de uma rodada, a sua empresa pode vender para o exterior, ela está pronta, ela tem um produto exportável, né? As suas operações estão azeitadas para exportar, porque não adianta nada, a gente tem visto isso, empresas que veem a oportunidade de participam de uma rodada, mas não tem um rótulo traduzido, o site não está traduzido, ela não está pronta para exportar, o produto às vezes exige uma certificação diferente. Então, o primeiro passo é entender se a sua empresa está realmente pronta para entrar no mercado internacional. E isso é um outro checklist, que é um muito mais detalhado, que é a questão de preparação para exportar, que é a condição sine qua non para que as empresas consigam entrar no mercado internacional. Quando a gente fala da rodada em si, a gente fala de alguns pontos que são fundamentais, né, para a gente levar em consideração. O primeiro deles é o que a gente fala de comunicação, né? A empresa ela tem que conseguir se comunicar na língua daquela rodada. Se você vai participar de uma rodada para a América Latina, por exemplo, é fundamental que o seu site tenha uma tradução para o espanhol, que os seus materiais estejam traduzidos para o espanhol, seja um folder, catálogo, né? Tudo isso preparado para enviar para esse consumidor, para esse potencial cliente seu no mercado internacional. Então, assim, toda a sua comunicação ela tem que estar preparada para conseguir, de fato, gerar negócios. Porque participar de rodada por participar, a gente percebe que, por um lado, pode até ser bom para testar, mas acaba perdendo o tempo de todos, porque a sua empresa perde tempo de conversar com esse potencial comprador, o comprador conversa com a empresa que não tem perfil para atendê-lo, o organizador tem o trabalho, então é importante ter essa comunicação e esse preparo. Outro ponto é realmente as vendas, né? Você ter uma lista de preços, mesmo que você não passe na rodada, você ter essa clareza de qual preço você consegue trabalhar naquele mercado, você ter uma packing list desenhada, então se o potencial cliente te perguntar, bom, mas como é que o seu produto vem até mim? Né? Qual é o tamanho da caixa? Quantos produtos cabem na caixa? Qual o peso dessa caixa? Você tem que ter isso pronto e preparado também.
Então, entender as diferenças culturais da negociação. Se você vai negociar uma rodada nos Estados Unidos, por exemplo, o perfil é diferente de uma rodada com o mercado árabe, né? O mercado árabe, ele exige uma certa conduta pessoal diferente do mercado americano. O mercado americano é mais voltado a resultado, a negócios. Então, dificilmente o assunto vai para como está sendo a quarentena, como é que está sendo assim, né, esse período. Ele é mais voltado para o resultado ali daquela negociação. E já o mercado árabe, por exemplo, que é o exemplo que eu dei, ele já vai prezar um pouco como é que você está bem, e conhecer um pouco melhor você pessoalmente. Então, também levar em consideração os aspectos pessoais e culturais da negociação. Então, assim, a gente entende que tem uma série de pontos que devem ser levados em consideração, tanto de preparo prévio, tanto na hora da negociação e da rodada, quanto pós-rodada, né, que envolve também o contato rápido com esse cliente, o envio de materiais, o envio de amostras quando necessário. Então, a gente estava conversando antes aqui, as empresas que tiverem interesse em ter o checklist, em receber um checklist realmente detalhado, a gente pode enviar. A ideia hoje é que a gente mais bater um papo, falar um pouco dessas etapas e desse fluxo todo pré, durante e pós-rodada, para que as empresas consigam tirar o melhor proveito dessa oportunidade de sentar cara a cara com uma empresa, com um potencial comprador. É uma oportunidade excelente, né, de conseguir negociar com países do mundo todo pelo computador, né? Então, a gente precisa estar pronto para aproveitar essas oportunidades. E a Silvana, ela, pela São Paulo Negócios, eles já organizaram algumas rodadas esse ano, 2 rodadas, se eu não me engano, e tiveram uma série de aprendizados já com essas rodadas, que são muito importantes para que a gente... É tudo muito novo para todos nós, né? Para as empresas, para os organizadores, esse cenário para os compradores, esse cenário todo é muito recente para todos nós. Então, todos estamos aprendendo. E nesse processo é importante a gente entender o que deu certo, o que não deu certo, e fazer da melhor forma. Então, eu convido agora a Silvana a falar um pouquinho sobre as experiências do São Paulo Negócios. A gente vai batendo papo aqui, mandem as perguntas, a gente vai conversando. A ideia é que a gente fazer algo bem fluido, bem tranquilo e num formato realmente de debate, de bate-papo. Legal, Lucas, obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Silvana Gomes, sou diretora executiva da São Paulo Negócios. A São Paulo Negócios é a agência de promoção de exportações e investimentos da cidade de São Paulo. É uma estrutura bastante similar à da Apex Brasil, só que com diferente esfera de atuação. A Apex Brasil atua na esfera federal, a Invest São Paulo na esfera estadual e nós na esfera municipal, aqui na cidade de São Paulo, mas todas as 3 agências de mãos dadas, atuando forte para promover as exportações das empresas do Brasil inteiro durante a pandemia. Logo que nós migramos para o home office, e que foi o que todo mundo fez, todo mundo que pôde fazer, fez em março, a gente começou a replanejar as ações diante dos cancelamentos dos eventos presenciais, feiras nacionais e internacionais, praticamente todas, ninguém conseguiu desenvolver atividades durante o ano, e começamos a fazer ações pensando no ambiente virtual. A primeira parte foi entender o problema da pandemia, e nós reunimos empresários em grupos de discussão que ali compartilhavam suas experiências de gestão, um programa que ficou bastante conhecido e se chama, ainda está em atuação, que é o Get Together, Together We Are Stronger, e que é bem organizado, com uma metodologia de Smart Meetings para ser produtivo, e onde a gente trabalha muito o mindset empresarial para o novo ambiente de negócios, não só durante a pandemia, mas o que vem por aí de transformação digital, e que as empresas têm que fazer, quanto antes fizerem, melhor vão se manter no mercado. E nós desenvolvemos, a partir do aprendizado nas reuniões do Get Together, uma série de rodadas de negócios em ambiente virtual, que é um programa que se chama BizConnect. Tem 7 rodadas de negócios até o final do ano, 2 delas já foram executadas, e eu quero contar um pouquinho da experiência que a gente teve com essas 2 primeiras rodadas que a gente fez. Lembrando que ainda é possível se inscrever para as próximas, né? E a gente teve alguns associados da B-Casa que participaram da última, que foi essa semana. O resultado não foi como esperado, e eu quero apontar algumas
algumas coisas que a gente aprendeu com essa experiência, mas existem oportunidades daqui para frente para que as empresas venham participar de novo conosco. Em primeiro lugar, assim, eu queria contextualizar, né, como está o cenário de comércio internacional. Aqui na cidade de São Paulo, olhando para a nossa balança comercial e comparando com 2019, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, nós tivemos retração nas exportações dos produtos manufaturados, da indústria de transformação, né? Isso não ocorreu na exportação em geral, porque a gente tem agronegócio sendo exportado desde a cidade de São Paulo por conta da presença das grandes trading companies. Então, o agronegócio teve aí um acumulado de 300% de aumento na exportação no primeiro semestre. Quando a gente fala de maio e junho, a gente já nota uma recuperação da exportação da indústria de transformação. Então, em maio subiu, e em junho o crescimento em relação ao ano passado foi de 28%. Né? Então, para animar o pessoal, que está acontecendo uma tendência de retomada das exportações da cidade de São Paulo, acompanhadas aí pelo estado de São Paulo também, e, se tudo der certo, pelo Brasil, né? Então, existe a força da indústria buscando o mercado internacional. E a gente falando das diferenças das rodadas do ambiente físico para o virtual. Bom, para nós latinos, né, a gente perde um tanto, porque a gente precisa desse contato, né, dessa interação, e nada dispensa isso, né, o olho no olho, uma boa chance de atuar e desenvolver um link ali com o cliente, mas isso, diante da pandemia, não foi possível, e creio que depois da pandemia, nós teremos modelos híbridos, né, talvez um pouco online e um pouco presencial. Mas, em termos de organização de rodada de negócio, tem uma grande diferença. Quando nós fazíamos as presenciais, os compradores eram convidados a vir ao Brasil, e normalmente com uma agenda mista, um pouco turismo, um pouco negócios, né? Bastante negócios, um pouco de turismo. E com isso a gente tinha um comprometimento do comprador com a rodada de negócios. O que a gente tem para oferecer agora para o comprador? A gente não tem uma agenda de turismo, tá? A gente tem se esforçado em desenvolver ações de relacionamento junto com a rodada de negócio virtual, mas não é a mesma coisa, né? Ele não tem nenhum benefício para vir para a rodada de negócios, além da possibilidade mesmo de encontrar boas oportunidades para o negócio dele. É isso que chama atenção. Então, o que o Lucas falou sobre preparação, sobre ter marketing, sobre ter um bom site, isso é qualificador. Eu diria assim, se você não tem isso feito, nem se inscreva para a rodada de negócio, porque não vai dar certo. Hoje, os compradores, eles precisam ver uma boa apresentação da empresa para que eles se comprometam a vir na rodada de negócios no horário combinado, que eles estejam na plataforma para fazer sua reunião. Então, esse é um ponto, assim, eu diria que é muito suor, e grande parte do suor é do empresário que quer vender, e sempre foi assim, né? Por mais que os organizadores sejam habilidosos e que o matchmaker tenha uma boa base de contatos internacionais, se a empresa não tiver um bom discurso de venda e uma boa apresentação, estiver plenamente preparada, vai se perder até a oportunidade de trazer o comprador para rodar. Então, tem que ser muito objetivo sobre isso. E a gente enfrenta problemas, sim, comportamentais, por exemplo, e aí eu vou colocar todo mundo no mesmo saco. Se a gente olhar a América Latina, a gente tem um terrível hábito de não cumprir horário, de marcar reunião e não aparecer, né, de assumir muitos compromissos, depois não conseguir cumprir metade, né? Então, é assim, é cultural. As rodadas de negócio que a gente fez com a América Latina tem um tanto desse componente.
né? Tem comprador que não vem, que não avisa, né? Tem o empresário brasileiro que se atrasa, a reunião é de 20 minutos, ele já perdeu 10 da reunião. Tem empresário que era para se conectar às 8 da manhã e aparece às 3 da tarde, né, que é um milagre. Né? Então, gente, não funciona. Assim, não funciona. A gente tem que aprender a ser mais europeu, né, nesse sentido e cumprir os horários combinados, é o mínimo que se espera. Né? E essa iniciativa tem que ser por parte do vendedor. O vendedor tem que falar, ele quer vender, ele tem que aparecer, ele não pode dar no show. Né? O outro ponto que eu gosto de destacar, que impacta no sucesso da rodada de negócios, é que há uma preferência do mercado internacional, dos compradores em geral, por fornecedores já existentes. Né? Então, quem já exportava e que já tinha um espaço na carteira de fornecedores de uma empresa internacional, ele provavelmente está sendo contratado e está exportando mais. Né? Porque existe demanda internacional para todo tipo de produto. Agora, os novos, sim, estão com dificuldade de entrar no mercado. Porque existe um grau de insegurança e incerteza quanto a crédito para dar para o cliente no exterior, e ele vai pedir crédito, porque está todo mundo com o caixa prejudicado, e aí você não tem parâmetros se ele é capaz de cumprir, daí você quer vender com pagamento antecipado, ele não vai querer comprar. Então, tem toda uma implicação de falta de recursos no sistema, de falta de crédito e de financiamento no mercado, né, e que impacta, sim, os negócios internacionais. Então, quem já está homologado, automaticamente tem mais possibilidade, tem mais potencial de se dar bem numa rodada de negócios. Né? É bom que a gente aprenda com isso, que a exportação ela leva tempo para se consolidar, né? Quanto antes você começar, melhor, né? E diante de um ambiente de crise, quem, né, está na frente, fez o movimento primeiro, é quem vai levar o ouro e vai exportar com o dólar acima de 5 nesse momento, né? E resolver o problema da sua empresa. Inclusive, eu tenho relatos de várias empresas que foi a exportação que salvou a colheita durante a pandemia, né? Que a empresa só sobreviveu por conta da exportação. Então, esse ambiente de mercado que a gente está vivendo, eu diria assim, a gente tem que prestar atenção na mudança do nosso mindset para o digital, né, que é importante. Eu vou citar o exemplo das 2 rodadas de negócio que a gente fez. A primeira, ela foi de e-commerce, a gente chamou plataformas de e-commerce para conversar com empresas exportadoras, né, e fazer negócios, né, colocar na plataforma de e-commerce. É bom observar que o e-commerce só incluir os produtos na plataforma não resolve. Então, você tem que selecionar plataformas de e-commerce que tenham forças de venda, né, elas têm que ter vendedor também, porque só cadastrar o produto na plataforma não resolve, tem que ter força de venda. A gente tomou esse cuidado de selecionar essas plataformas. Estranhamente, não apareceram foi vendedores, né? O vendedor não apareceu. A gente teve 6 empresas nessa primeira rodada de negócio, porque ninguém queria vender para e-commerce. Então, assim, olha o mindset, tá? Uma tremenda oportunidade. Mas tudo bem, a gente resolveu avançar com essas plataformas e com os poucos vendedores que a gente tinha. E aí tem aquele negócio que, né, eu e o Diego estamos na academia, a gente sabe, a gente chama de externalidade de rede, né? Que quanto mais comprador e mais vendedor tiver no dia da rodada dos negócios, mais fácil atrair mais compradores e mais vendedores, né? Então, foi um problema fazer a rodada só com 6 vendedores e garantir que as plataformas viessem, mas deu tudo certo. E aquelas 6 empresas ali, naquele dia, venderam numa rodada virtual que foi de meio período, venderam 2 milhões de dólares para as plataformas de e-commerce. Tá? E aí a gente fez a segunda, que foi agora no dia 16, e que foi com o setor de home decor and construction, e a gente fez um mix, tinha desde venda de serviços até venda de material de construção, venda de metais sanitários, venda de artigos de decoração.
e a gente teve mais sucesso quanto à participação de vendedores e compradores nessa rodada. Nós tivemos 19 vendedores e 16 compradores nessa rodada. Bom, só que a demanda do empresariado foi por não conversar com o e-commerce, mas conversar com lojas mesmo, com home centers, no caso dos arquitetos, com incorporadoras, enfim. E essa rodada, ela teve um volume de negócios muito inferior àquela primeira, que teve 6 vendedores apenas. As empresas venderam $450 mil nessa segunda rodada, né? Então, vai a reflexão, o que está funcionando melhor nesse ambiente, né? Eu creio que o e-commerce está aí para ficar, e quando a gente chama as plataformas bem qualificadas, né, para as rodadas, a gente vê que o volume de negócio aumenta muito. Então, a gente está focando mesmo no e-commerce e tentando preparar a empresa para isso. E esse ano a gente tem, todos os anos a gente tem, no final de novembro, um festival de inovação, que se chama Tech Week, né, que é um dos maiores festivais de inovação do mundo. E esse ano eu fui convidada a coordenar a vertical de internacionalização dentro do festival. E eu digo para vocês que nós vamos apostar todas as fichas em trazer conteúdos de transformação digital práticos para as empresas exportadoras, né, para que entendam que você comercializar em ambiente virtual não implica em você só saber entrar numa plataforma para fazer uma reunião de negócios. Exige uma profunda transformação dos processos dentro das empresas, né? De gestão e de automação, né? Então, não adianta a gente pensar que, não, fiz bons contatos de negócio na rodada virtual. Não é isso. Para você vender agora, você tem que passar por uma transformação enorme dentro da sua empresa. E, bom, eu falei muito, quero deixar espaço para o Diego e comentar também, e depois eu continuo aqui contando um pouco mais dessa experiência com as rodadas de negócios virtuais que a gente teve. Diego, pode criticar agora. Jamais! Bom, muito obrigado. Silvânia aqui estendo também a Gislaine da Becasa e ao Lucas. Agradecer também ao Lucas, antes de qualquer coisa, a Silvana pelas exposições iniciais. E, acima de tudo, a Becasa aqui, que sempre acolhe muito bem. E a todos vocês que nos assistem aqui, Brasil adentro, mundo afora, para debater um pouco sobre rodadas de negócio. Eu não sei se todos perceberam, mas já tem uma coisa muito interessante aqui nesse webinar. Nós temos o Lucas representando o setor privado, a Silvana representando o governo, que no caso municipal de São Paulo, e eu pelo lado da academia, ou seja, eu sou aquele que não faz nada, que só dá pitaco, né? Só critica com a academia. Mas, Silva, agora você também tem um pé na academia, você também tem que ponderar. Então, eu estou muito feliz com as coisas que eu ouvi aqui. Quero fazer só algumas ponderações para a gente refletir, inclusive pelas contribuições na academia. A gente pode explorar por diversas portas de entrada o tema das rodadas de negócio, principalmente para negócios internacionais, no nosso caso aqui, exportação. Tá? Eu vou primeiro falar de rodadas de negócio, depois eu vou tentar contextualizar a questão das virtuais. Porque seja uma rodada presencial, seja uma rodada virtual, tem diferenças? Sim, temos diferenças. O Lucas destacou, a Silvana destacou, mas acima de tudo estamos falando de rodadas. Então primeiro eu vou problematizar rodadas, depois eu vou problematizar as formas pelas quais elas podem ocorrer, virtual já vou colocar, ou presenciais. As rodadas, quando nós falamos de exportação, elas acham que no Brasil precisam ser um pouco mais bem contextualizadas. Porque quando se fala em rodadas, muitas das empresas brasileiras acham que é contatos. Rodada não é contato. Rodada é negociação. E há uma diferença muito grande entre estabelecer contato, entre fazer prospecção, entre fazer uma abordagem e negociar. Obviamente, pode ser o início de uma negociação, pode ser a primeira etapa de uma negociação mais extensa,
numa rodada? Sim, mas ela não é uma visita. Isso que é importante. Por quê? A rodada ela precisa ser muito bem posicionada dentro de uma trajetória de negócios internacionais. E quando é o momento daquela, na trajetória, na jornada da exportação da rodada, você tem, como o Lucas muito bem disse, o antes. Ixi, a internet do Diego realmente não tá. Lucas, você quer comentar? Travei. Voltou. Falamos que a internet ia oscilar. A latência da internet, que é a palavra da moda. Exato. Na jornada da exportação, agora Star Wars, na jornada da exportação, se a rodada está posicionada aqui, ela não pode vir para cá como se fosse um atalho. Rodada de negócio não é atalho. Ela tem que ser muito bem pensada. E aqui, a Silvana falou de qualificadores, você tem que ter alguns qualificadores para a rodada. Eu vou falar que, acima de tudo, a empresa precisa ter uma maturidade para a rodada. Ela precisa ter um momento específico na sua jornada de exportação para iniciar o processo de rodada. Então, não adianta antecipar a rodada achando que as coisas podem dar certo mais rapidamente. Sabe por quê? Primeiro que a probabilidade disso acontecer é muito baixa, mas tem outro problema. Se ela dá certo, pode ser um problema muito maior. O que eu quero dizer é o seguinte: se a sua empresa não tem um nível de maturidade mínimo para fazer a rodada, e mesmo assim ela vai, qual a probabilidade de dar certo? Baixa. Mas se der certo, o que pode acontecer? Você pode não ter condições mínimas de atender aquele pedido. E aí o custo pode ser muito maior do que você não tivesse fechado nenhum negócio. Já temos casos que eu presenciei e que a empresa enviou uma pessoa para uma feira para participar de uma rodada, essa pessoa era extraordinária, uma pessoa super competente, mas a empresa, ela disse que queria exportar, mas ela não estava mobilizada e preparada para exportar, era uma retórica. Tanto é que essa pessoa ficou insulada na empresa. O que é insulada? Ela era uma equipe, ela cuidava da agenda de exportação, independentemente da empresa. Essa pessoa foi para a feira, né? O board falou o seguinte: vai lá, né? Sua agenda é exportação. Só que essa pessoa foi, fez a lição de casa, ela já era uma negociadora, já tinha experiência, então ela fez a prospecção, tudo certinho, se preparou, viu o matchmaking, escolheu com quem ela ia falar, e foi um sucesso. E ela chegou toda feliz aqui no Brasil. Ó, vendi na rodada que eu fui da feira. A hora que o pedido bateu na produção, a produção falou o seguinte: o que é isso aqui? Uai, exportação. Mas como exportação? Não, eu fui lá para a feira e vendi. A produção falou: não tenho condições de atender. Como não tem? Subiram para o board. Chegou na reunião de board, eu não vou citar o nome dessa empresa, eu já falei várias vezes, quando o caso é de sucesso, eu cito a empresa. Quando o caso é de aprendizado, eu não cito a empresa. Então, o que aconteceu? Subiu para o board falou o seguinte: o que aconteceu? Eu vendi na exportação, não, parabéns. E qual o problema? A produção não dá para atender, a gente não está preparado para isso. Aí o board falou o seguinte: tá, se a gente atender a exportação, quem a gente deixa de atender no mercado nacional? A produção falou: nosso principal cliente. O board virou e falou o seguinte: cancela o pedido de exportação. Vocês têm noção do custo? E não é custo financeiro apenas, gente. É o custo que isso já pode te tirar daquele mercado de uma maneira tão abrupta que não deu tempo de você sentir o mercado. Você simplesmente foi queimado. E se esse vendedor é um importante distribuidor ou varejista com conexões lá, você simplesmente fechou uma porta super importante para iniciar sua presença naquele mercado. Então, as rodadas, elas precisam ser contextualizadas na jornada exportadora. Por isso que aqui está o Lucas falando, Silvana falando, a rodada tem que ser muito bem preparada. A empresa tem que saber para onde ela está indo, o que ela vai fazer lá. Tem o momento certo. Por isso que a gente recomenda que nem a feira seja a primeira coisa. Você pode ir na feira um pouco mais acelerado para sentir o clima, para ver como é, para visitar estandes, para ver como negociador. Eu acho que até deve, mas entrar no jogo para jogar é um momento específico. E aí tem o antes, o durante e o depois. O que é o antes? A empresa tem que se preparar para aquela rodada. E se preparar para aquela rodada, o Lucas acho que falou uma coisa muito interessante que depois eu vou problematizar. Quando ela é presencial no exterior,
como você fica mais apreensivo e tem que ver passagem, viagem e tal, talvez você fique mais atento para isso, que no virtual você pode baixar a guarda e relaxar um pouco. Mas você tem que se preparar para ver o seguinte. Eu vou dar um exemplo real. Eu tive a oportunidade de ser palestrante num warm-up de uma rodada de negócios da APAS, que é uma das maiores rodadas que nós temos no Brasil, que é da entidade dos varejistas, né? E no matchmaking gigantesco. Aí tinha uma empresa que eu perguntei para ela assim, você vai participar da rodada, e aí, com quem você vai falar? Ela falou para mim, como? Eu quero falar com todos. Eu falei, mas são 100 compradores. Não, eu quero falar com 100. Eu falei, mas como você vai falar com 100? Não, porque eu quero ver quem tem interesse no meu produto. Como assim, gente? A rodada não é se inscrever para prospectar. Você imagina, 2 dias de rodada, você vai falar com 100 compradores. Não dá nem tempo de falar oi. Então isso não é fazer uma rodada. Isso deve fazer uma loucura. Percebe? Então o que acontece? A empresa tem que saber. O matchmaking foi feito para mim. Você tem que estudar a contraparte. Quem é a contraparte? O que ele compra? Qual é o país de origem? Quais são as exigências? Meu produto está preparado para aquele mercado? Eu sei os preços médios daquele mercado? Eu sei como esse comprador compra? É por lote ou não? Qual é faça a lição de casa. Aí você vai para a rodada. E, obviamente, você tem todo o follow e a continuidade. E, aliás, um ponto muito importante que eu queria destacar em rodadas, independente de presenciais ou não, que é a dificuldade das empresas brasileiras em realizar o follow. Vai para a rodada, às vezes o clima é muito bom e você esquece. E aqui eu nunca vou esquecer, uma vez estava com o Juarez Leal, da Apex Brasil, que estava agora na gerência do escritório da Apex lá na Califórnia, está regressando ao Brasil. Se o Juarez estiver assistindo, um grande abraço, Juarez. Respeito muito o seu trabalho, te admiro. O Juarez falou que uma das coisas que ele ouvia lá nos Estados Unidos, liderando a Apex nos Estados Unidos já há um bom tempo, que ele falava que o negócio, eu vou citar os Estados Unidos porque o Lucas também citou, ele falava o seguinte, o que os norte-americanos reclamam das empresas brasileiras, que é uma questão cultural nossa, e agora quero que você pense mesmo se é ou não, a dificuldade que nós temos de falar não. E ao ter dificuldade de falar não, a gente não consegue dar continuidade à negociação, inclusive sem encerrar. Então, por exemplo, se você está na rodada, o comprador fala, ó, eu tenho interesse nessa quantidade e nesse preço. É possível? Você já sabe que não é. Mas você fala, vou ver. Não, vou ver, vou dar um jeito e tal. Só que você nunca responde. Então, fazer esse follow e ser mais objetivo. Isso não é um problema. Isso é uma característica cultural que a gente precisa contornar dependendo da cultura que nós estamos dialogando. Então, não existe só o antes, tem o durante. O que é o durante? Os atrasos, etc., tem que estar organizado para isso, e o depois. Então, a rodada, ela não é simplesmente sentar para conversar, ela é muito séria. Eu acho que a gente precisa, vou usar um termo bem forte aqui, a gente precisa ter maior seriedade com relação ao que é uma rodada de negócio. O papel importante dela e o momento da jornada. Essa é a primeira provocação. Agora, o presencial e o virtual, vou problematizar um pouco isso. Nós temos características super importantes no presencial, outras no virtual, que a gente precisa ponderar. Uma coisa que chama atenção, e eu queria também colocar até para depois a gente fazer uma rodada. A tecnologia para as rodadas virtuais, elas sempre existiram. A gente não criou nenhuma tecnologia nova. A gente só não fazia. Isso que é interessante. Agora, no contexto da pandemia, a gente começou a fazer por uma questão, como o Lucas falou, do isolamento e distanciamento social. Agora, qual é a minha previsão? E aqui eu vou me alinhar com a Silvana. Veio para ficar. A gente não vai ficar 100% virtual, mas nós não ficaremos mais 100% presenciais, como éramos antes. Nós vamos ter o híbrido. Às vezes vai ser blended, às vezes vai ser uma aqui mais virtual, outros mercados mais presenciais, que nem os árabes. Estava, inclusive, num seminário com a Câmara Árabe, e o Vishal, um indiano que atua há muito tempo lá, ele foi enfático. Os árabes vão voltar para o presencial assim que possível, porque da cultura deles precisa do tete-a-tete. Eles vão ainda fazer alguma coisa virtual? Talvez, mas é um mercado que vai puxar mais o presencial. Outros talvez vão puxar mais o virtual, mas a gente não vai ter mais o binário, ou um ou outro. Teremos que lidar com os dois. E aí nós temos que ter a consciência dos nossos negociadores e negociadoras brasileiras de como se comportar no virtual para ganhar mais, e eu que preciso me preparar para perder menos, e no presencial também.
Temos benefícios no virtual? Claro que nós temos. Os custos são bem menores, a gente não tem o custo da viagem, a gente não tem o custo do stand, a gente não tem um monte de coisa. Mas eu acho que os desafios tendem a ser um pouco maiores. Por quê? Você não pega o mood, né? O humor da situação, você perde um pouco de expressão, você perde um pouco do timing, você perde outras mesas, e você não tem o que os brasileiros chamam do cafezinho, né? Você não tem ali uma conversa de um lado, do Lucas, que é de mercado, que faz muito isso, pode falar depois mais do que eu. Você perde. Mas você ganha também muita coisa. As prospecções de informação, elas podem ser em tempo real, você pode, no paralelo, acessar uma informação que no presencial você não conheceria, você pode ter um back-office te jogando informação, acompanhando a reunião. Então, assim, a estratégia de negociação também ganha outras dimensões. Então, o que a gente precisa fazer agora, eu acho que o desafio aumentou. A gente precisa aumentar a seriedade com relação às rodadas, agora nós precisamos nos especializar mais ainda nas presenciais, mas precisamos desenvolver também as competências das virtuais. E é impressionante o que eu vou falar agora, e eu não acho que isso é uma coisa menor, ela é maior. Tem gente que presencialmente desempenha absolutamente bem, mas quando liga uma câmera, então até a negociação por meio do virtual, vou falar isso até como professor, eu tenho colegas professores que ficaram com dificuldade de dar aula online, porque eles têm dificuldade de olhar para a câmera. Eu conheço colegas de departamento, que eles pegam um público de 5.000 pessoas e falam super bem. Se liga uma câmera com ele sozinho, ele tem dificuldade de se expressar. Então a gente vai ter que desenvolver e rever, aqui viu, provocando até o Lucas e a Silvana, a gente tem que ver quais são as competências dos negociadores em âmbito virtual. Eu não sei, para mim elas não estão mapeadas ainda. Mas assim como a gente já teve muita preparação para as negociações presenciais, a gente vai ter que começar também dizendo, por exemplo, tem pessoas que em idiomas estrangeiros têm facilidade pelo virtual, outras não, outras precisam ver mais as expressões. Então vocês imaginam que nós estamos aqui com duas frentes que a gente vai precisar desenvolver. Não sei se todos atentaram para isso. Novas competências dos negociadores e negociadoras serão demandadas. Então, minha provocação, para deixar para a gente rodar a mesa, é o seguinte. Primeiro, vamos aumentar a seriedade de rodadas. Falando de experiências, eu já tive a oportunidade de trabalhar, quando eu era do sistema industrial da ABIMAC, na organização do International Bureau da AgriShow, uma das maiores feiras do setor agrícola da América Latina, e a gente via Lucas quer comentar, Lucas? Mas já passar e outra falar, só um ponto. E a infraestrutura do país que você vai negociar virtualmente? Se eu, por exemplo, estivesse aqui numa outra negociação, já ia ter um problema de infraestrutura, porque eu travei 2 vezes. Mas, de uma maneira geral, é isso, gente. A gente precisa levar essa rodada com maior seriedade e desenvolver as competências para o virtual e para o presencial. Vamos rodar a mesa aqui para ver se eu não caio de novo. Obrigado. Ô, Diego, só uma dica, a gente te ensina a rotear a internet do celular depois. É meu celular funcionar aqui também onde eu estou, ao lado de um parque na cidade. Tá certo. Mas essas competências, Diego, que você comentou da questão das novas competências, esse tipo de problema é uma competência nova, né? Que é ter esse jogo de cintura de falar, bom, tive um problema técnico, desculpa, então a gente, no físico, isso não acontece, né? E quando você fala da questão do cafezinho, é muito verdade, a gente acaba perdendo um pouco essa coisa de que o próprio Roberto Azevedo, diretor-geral do OMC, comenta, que é a química do negociador, né? Que é aquela coisa de você estar ali pessoalmente, dar a mão, conhecer, olhar no olho, isso tem um apelo diferente, e a gente tem que se adaptar agora, né? Inclusive, quando você fala do mercado árabe, eu tenho uma experiência muito forte no mercado árabe, já participei de rodadas lá na Argélia, no Egito, na Arábia Saudita, e eles valorizam muito essa questão do olho no olho, de apertar a mão, da confiança na pessoa. Então, em algumas culturas, é um desafio maior, né? Você trazer isso para o online de forma tão satisfatória quanto, não é tão trivial, né? Então, isso exige uma habilidade diferente de conseguir conduzir essas negociações. Eu acho que um ponto que você falou que é muito interessante é que, e vocês dois, na verdade, falaram, e eu concordo totalmente, que é no sentido de agora veio para ficar. O online não é, vou fazer um pouco por enquanto até voltar ao físico e acabou.
a empresa, o negociador, a trading, a comercial exportadora, seja quem for, que não conseguir entender que isso vai ser, todo mundo tem falado, né, um novo normal de alguma forma, que a gente vai ter esse híbrido, vai ficar para trás, porque muitas empresas, a gente está falando assim de empresas que aprenderam a trabalhar no online, né? A gente sempre teve à mão essas plataformas, mas a gente não usava porque não sei usar, não quero usar, é um negócio meio pessoal, ligar a câmera aqui, eu estou dentro do meu quarto, né? Ligar a câmera com outra pessoa, mas a gente viu que isso funciona, isso teve que ser feito para continuar trabalhando, tem funcionado, a produtividade tem se mantido, às vezes até aumentado, então a gente vê que vai ser esse híbrido é o novo caminho, né? Então, essas competências, elas realmente têm que ser desenvolvidas e rapidamente, né? Não foi um processo longo, que a gente foi, por mais que a gente já tivesse tudo isso à mão, esse processo de começar a negociar internacionalmente com grandes compradores ou com e-commerce, isso foi de 2, 3 meses para cá. Então, assim, tá todo mundo... Bom, como a gente faz, né? Quem já atuava no mercado já tem até já tem um costume de atuar no mercado online, conversar por Skype com um cliente, com um prospect que às vezes conheceu numa feira, isso é comum. Agora, você prospectar, que é o caso da rodada, né? Uma rodada, você fundamentalmente, por mais que ela não seja para prospectar ativamente, em massa, você está ali tentando fazer uma venda, uma negociação. Então, isso é novidade, né? Você aprender a criar esse rapport com a pessoa pelo computador, né? Eu, por exemplo, eu tenho, e até uma coisa pessoal que a gente tem que levar em consideração, eu tenho 2 metros de altura, né? Não dá para ver porque eu estou sentado, mas assim, é uma coisa que eu percebo que já numa negociação sempre teve um negócio legal, assim, de a pessoa ter uma presença, isso conta, a gente não adianta falar, não, é a mesma coisa, não é. Tem aquela coisa de, poxa, que bacana, é um comentário, pô, quebra o gelo, então a gente tem uma série de nuances que elas não podem ser totalmente trazidas para online, então... e essas habilidades todas que a gente está falando, de você manter o engajamento, né? Quando você fala do online, é que o celular está do lado, ele vibra, tem outras abas abertas, é a casa com barulho, então a gente tem que também manter o engajamento, o foco desse comprador durante aquela rodada. Um ponto que você falou, Diego, que eu concordo muito, é uma tecla que eu bato já há um tempo, que é o seguinte, o brasileiro, culturalmente, tem essa questão de não querer falar não, de achar que é rude falar não, né? Poxa, eu vou falar não, vou fechar essa porta. E assim, estratégia, falando um pouco de cases próprios, né? Eu sempre tive essa visão de a gente não está fazendo favor para ninguém, né? A gente não está vendendo o nosso produto por um favor. Por favor, compra meu produto. A pessoa que está comprando, ela está comprando um produto de qualidade, ela está comprando com preço que é o seu preço, que é o preço competitivo. Então, a gente tem que valorizar o nosso produto, a nossa empresa, né? E tratar aquele comprador de igual para igual. Eu vejo muita empresa brasileira com aquela síndrome de underdog, né? Que é aquela coisa de, poxa, eu preciso me rebaixar e aceitar tudo que aquele comprador internacional vai falar. E não. Quantas vezes eu já entrei numa mesa de negociação, negociei com um comprador que pediu condições que eu não conseguia fazer, eu falei não, levantei da mesa e saí, passa 15, 20 minutos, ele volta, posso flexibilizar um pouquinho, a gente conversa, porque ele te respeita. Então, essas nuances todas, elas precisam ser também trazidas para online. E quando você firma um próximo passo, isso é outro ponto que a gente acho que é interessante falar. Toda rodada, toda reunião, ela tem que sair com um próximo passo, claro. Qual é o próximo passo? É mandar uma amostra? É mandar um e-mail? É mandar um folder? É procurar uma informação que seja, porque também isso acontece. Você tem tal certificação? Nossa, isso eu não sei, eu preciso ver. Mas ter esse próximo passo sempre claro e deixar ele aberto para todos, né? O próximo passo da reunião é esse, e cumprir esse próximo passo. Esse é importante. E isso, nessa linha, toda empresa que entrar numa rodada, é importante ela ter um CRM estruturado, né? Ter ali qual que é o nome daquela empresa, quem é o comprador que estava falando com você, qual o setor dela, qual a forma que ela atua, o que foi dito naquela reunião, né? Quais são os próximos passos, para você conseguir recorrer 1, 2, 3 dias depois, na semana seguinte, porque isso se perde, né? Uma rodada você conversa com 15, 16, 17 empresas, você dificilmente vai lembrar detalhadamente o que falou com a primeira, os mínimos detalhes. Então, isso tem que ser, de alguma forma, essa base de dados ela tem que existir. O CRM é a melhor forma de fazer, é você ter o controle de com quem conversou, o que foi dito e quais são os próximos passos. Então, e no online isso é mais fácil, né? No presencial que a gente faz? Tá na conversa, faz anotação no caderno, né? Faz uma anotação aqui, às vezes a letra fica um garrancho ali, porque faz rapidinho para
para não perder tempo. Aqui no online, não. Você consegue gravar a tela, você consegue fazer anotações aqui no computador rápido, você pode ter alguém do seu lado ali fazendo anotações por você. Então, assim, a gente consegue ter muito mais acesso a esse dado e acionar esse comprador de forma mais efetiva e mais customizada também. Porque aquela questão de mandar um e-mail padrão depois da rodada para todos os compradores, pô, fulano, mudar só o nome, né? O F-name lá, mudar e colocar só um nome diferente, o comprador está vendo que você não realmente ouviu durante a conversa. Então, e esse é um ponto que a gente, culturalmente, também tem o costume de falar, bom, tem uma oportunidade de uma reunião, eu vou falar bem, eu vou falar muito, eu vou vender minha empresa bem, e às vezes o sucesso nessa reunião, nessa negociação, ela está em ouvir mais, né? É escutar quais são as objeções que esse comprador tem, o que ele está buscando, por que ele aceitou ir para uma rodada de negócio, o que ele está procurando na rodada, e ele vai te falar. Não adianta você supor que ele quer o seu produto por isso, isso, isso. Às vezes é legal deixar o comprador falar mais. O que você está buscando? Por que você está aqui agora conversando comigo? O que te motivou? Você quer preço? Você quer qualidade? Você quer um blend dos dois? Você está buscando produtos novos? Né? E aí sim você vem com a sua oferta de forma mais assertiva. Então, e essas habilidades, elas têm que ser desenvolvidas nos traders internacionais como um todo, ou nos diplomatas corporativos, que seja, que é essas habilidades de negociação mesmo. Né? A gente vê muita empresa falando, vou participar da rodada, quem vai? Vai o CEO, vai o sócio, pega alguém que fala inglês. E nem sempre é assim. A gente está falando de negociações, às vezes, complexas, como a Silvana comentou, de 2 milhões de dólares no agregado, mas é 100 mil dólares aqui, 200 mil dólares ali. Então, as competências, elas são específicas, né? Não é só pega alguém que fala inglês aí e pronto. Então, acho que são alguns pontos que a gente tem que sempre levar em consideração, principalmente durante e no pós-rodada, porque a parte de preparação é igual a Silvana comentou, e eu concordo totalmente, que assim, você qualifica ou não para participar de uma rodada, né? Você está pronto ou não. Isso é um checklist muito claro de posso ou não posso participar. A partir do momento que você pode, faz sentido estrategicamente, faz sentido a sua empresa tem capacidade produtiva, ela tem um produto que tem um diferencial, ela pode exportar, aí entra o aprofundamento, né? Que é a questão de, bom, participei, estou pronto, consigo vender para o mercado externo, agora como tirar o melhor proveito disso. E aí entra uma série de outros checklists. Acho que a gente tem uma série de checklists, né? Não é um só, assim. A gente tem uma série de checklists a serem feitos. E eu concordo com praticamente, se não tudo, que vocês dois falaram até aqui. Legal, Lucas. Bom, obrigado pelos teus comentários. E Diego também. Diego, se a gente tivesse batido esse papo antes, quem sabe eu faria minha dissertação de mestrado sobre competências de negociação no mundo virtual. Mas agora é too late, o orientador já aceitou o meu tema, Service Infusion, então agora vamos nessa, estudar serviço. Queria responder a pergunta aqui da Isabela Espada, que questiona como avaliar as taxas e margens que as plataformas cobram. Né? E aí eu queria trazer um pouco da minha veia acadêmica também, que tem lido muito, especialmente sobre marketing e vendas, né, que é a minha área. O Diego não me deixa sair dessa área de jeito nenhum. Quando eu vou dispersar, ele me lembra que a minha veia é comercial e que eu tenho que ficar nela. Daí eu volto. Né? Eu li um artigo recentemente, que na verdade é de 2013, né? Está super adequado ao tema atual da negociação virtual, de tudo que a gente está encontrando de soluções de vendas, mas ele é de 2013. E ele propõe a gente repensar os 4 P's do marketing. Né? O artigo se chama Rethinking the 4 P's. Né? E é muito legal, depois eu posso compartilhar aí com a Gislaine, que compartilha com os associados. E ele propõe uma substituição, né? Ao invés do P de produto, que a gente pense em S de solution, de solução, né? E ele propõe também que, ao invés do P de praça, a gente pense em acesso, né? E por isso, a gente pensando em negócios globais aqui, em um ambiente virtual, você tem acesso a vários mercados de uma forma mais fácil. Né? Sem entrar em detalhes de requisitos regulatórios, essas coisas, mas acesso tem, né? O acesso é melhorado na digitalização. A outra proposta é não falar do P de preço, mas falar do valor, né?
E aí é bom lembrar que valor é uma composição entre o preço, o custo do produto, né, o custo, realmente você tem que cobrir, mais um valor agregado que é dividido entre a empresa e o consumidor, ou seja, uma parte do valor agregado fica com o consumidor, você tem que pensar no que é valoroso para o cliente também, e outra parte que é o valor apropriado pela empresa, que se chama lucro, né, que todo mundo quer. A outra proposta é não pensar em promoção, em um P de promoção, mas pensar no E, de education, de você educar o seu cliente a consumir o seu produto. E aí eu vou trazer para o ambiente de plataformas virtuais. Como eu avalio se uma plataforma é viável, ou se o preço que ela está cobrando, a taxa que ela está cobrando faz sentido? Primeiro você tem que fazer a avaliação financeira, claro, né? É viável para o seu negócio. Aí depois você tem que pensar na solução que essa plataforma te oferece. E aí, quando se fala em solução, né, a gente está falando do valor que essa plataforma vai agregar para o seu negócio. Qual é a base de clientes, de contatos que ela tem? Ela tem e aí eu destaco de novo a importância de não ser só uma plataforma que você vai cadastrar seu produto lá e vai tentar vender. A plataforma tem que te oferecer uma força de vendas. Ela tem que ter uma força de vendas agregada à solução tecnológica que está sendo oferecida. Né? Então, ela pode ser uma parceira, ela vai funcionar como uma trading company, assim, no frigir dos ovos, na exportação, elas são comerciais e exportadoras. Né? Isso quando a gente não está vendendo para uma plataforma que é chinesa, que é europeia, e que aí é o teu agente comercial naquele mercado de destino. O que você tem que avaliar? É na solução completa que essa plataforma vai te oferecer e se essa taxa faz sentido. Você tem que olhar a base dela, se ela é bem encorpada, porque sim, no mundo virtual a gente vive de externalidade de rede. O que é externalidade de rede? Se essa plataforma não tem uma massa crítica de oferta de produto e de marcas do teu segmento, ela dificilmente vai atrair compradores em número suficiente para aquele produto que você está oferecendo. Né? Então, um bom estudo do modelo dos 4 Ps ou do modelo SAFe, nesse caso, né, faz sentido para você avaliar se aquela taxa é apropriada ou não, e se justificaria em termos de custo-benefício você colocar seu produto lá. Lembrando que hoje, falando do E de Education, né, existem vários mecanismos tecnológicos que podem proporcionar experiências de venda para os clientes. E aí eu estou falando de inteligência artificial, eu estou falando de chatbot, né, estou falando dessas soluções aí de assisted commerce que as plataformas oferecem também. E do customer service também, né, de ter um atendimento por telefone, por e-mail, muito robusto para os clientes, né, e de ter uma logística eficiente de entrega também. Então, hoje, para você avaliar que e-commerce oferece boas soluções e se o preço é condizente, são critérios bastante técnicos, né? Hoje você tem acesso a muitas informações, dados, tudo que está em ambiente virtual, seja ações de marketing, de vendas, a gente tem aí data analytics que ajudam, que dão uma mão, não falta dado, né? Só precisa saber transformar o dado em informação e conseguir fazer a análise desses dados para chegar a uma conclusão do que é bom ou do que é ruim para o seu negócio. Né? Então, eu já concluo dando esse sprint aqui, falando um pouco do que a gente está vendo de adaptações necessárias do mix todo para conduzir uma negociação virtual. Acho que estamos caminhando já para a conclusão e palavras finais, né? Vamos passar para o Diego, para a Gislaine, que não falou ainda. Desculpa, até, porque se a gente tem a questão do tempo e tem algumas perguntas chegando aqui para vocês, né?
Até para a gente fazer, porque essa pergunta, inclusive, da própria Isabela, era um pouquinho para querer ouvir um pouquinho o parecer de cada um de vocês três. Né? Só que eu não sei se a gente vai ter tempo, até peço para o pessoal que está aqui conosco, até o Ed, o Marcelo também, que tem algumas perguntas aqui, que tem chego, né? Porém, a gente tem um tempo aqui bem apertado, né? Compromisso com a Silvana, que ela tem a voz aqui com a gente, o próprio Diego. Então, se eu vou só pedir um favor, até eu tinha algumas outras colocações para estar colocando, mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho até dessas duas perguntas, se a gente poderia falar, Silvana, você, nessa visão de a complicação de fazer a sua primeira exportação, a mesma coisa Lucas e Diego, essa parte do Marcelo, onde ele pergunta como ele vai identificar o comprador, né? Que vem muito em linha quando você começou, Silvana, a questão que você comentou, a dificuldade de, num primeiro momento, você ter os vendedores e depois a questão dos compradores e a performance de uma rodada e outra, com um resultado bem diferenciado, inclusive tinha menos, você teve um resultado financeiro maior, né? Acho que vem bem um pouco de encontro com a pergunta do Marcelo. Que vem você, Lucas, e o próprio Diego até comentou muito fortemente aí a questão do preparar. E essa preparação a gente vem falando várias outras semanas anteriores, como é importante, né? Quando o checklist, concordo com você, Lucas, são vários checklists, mas tem o básico, né, para você iniciar. E o primeiro dele é você se preparar para essa rodada de negócio e já pensar, eu vou vender, eu não vou prospectar. Uma rodada de negócio é vender. Desculpa. Vou usar um minutinho só para responder a tua pergunta sobre como achar o comprador. A primeira coisa é que a empresa, quando se aproxima de um organizador de rodada de negócio como nós, né, como a nossa casa, uma instituição que tem uma proposta, estratégia de negociação internacional, primeiro tem que ter comprometimento, né? A Gislaine lembra, quando a gente planejou essa rodada de negócios, a gente reuniu as instituições e nós pedimos que a Abcasa trouxesse empresas interessadas em participar na rodada para uma discussão de briefing com o nosso matchmaker. Ou seja, a gente queria ouvir qual é o perfil desejado do cliente. E aí começam a aparecer as fragilidades, porque a própria empresa não consegue dizer quem é o seu cliente persona, né? Qual é o cliente que ela está buscando. E o matchmaker, por mais que ele seja brilhante, se ele não tiver um bom briefing, ele não vai trazer ninguém, né? Ou ele vai trazer a pessoa errada, com certeza, né? Então, quando você toma uma decisão de dar esse passo, de ir para a rodada de negócio presencial ou virtual, você tem que entender que você é parte fundamental desse processo. A empresa precisa passar o briefing, a gente precisa entender e saber levar essa mensagem para os compradores convidados, para selecionar o perfil correto e assim colocar frente a frente, vendedor e comprador, que possam realmente sair com uma agenda de negócio dali. E digo mais, assim, as instituições são sérias. Nós temos metas pactuadas com o governo municipal que nós temos que cumprir, são metas de geração de negócios. Então, eu preciso que as empresas vendam também, senão eu perco meu emprego, né? Então, assim, nós estamos todos focados no resultado, né? E não é fácil de fazer. Então, o vendedor precisa se comprometer conosco e vir para as reuniões organizadas pela sua representante de setor, que no caso aqui é a Abcasa, e dar informações muito claras para a gente para poder fazer essa prospecção. Bases de contatos não são difíceis de conseguir no mercado externo, hoje está tudo na internet. A gente também tem contatos institucionais pelo mundo inteiro, com o SECOM, com Câmara de Comércio, com várias entidades que nos fornecem detalhes de contato das empresas e até das pessoas. E tem aí o LinkedIn como uma ferramenta incrível para a gente buscar os contatos que funciona também. O problema de atraí-los, ele mora muito na clareza da oferta que a gente tem. Então, é essencial que a oferta esteja muito clara. Né? Isso que eu queria destacar. Eu acho que o principal
nessa linha de, bem rapidinho também, porque a gente está com o tempo bem apertado, de escolher o comprador é fazer, de fato, essa lição de casa, de entender o seu setor, e a melhor pessoa ou agente para definir quem é o melhor comprador é a sua empresa mesmo, né? Se você é uma fabricante de cosméticos profissionais, você sabe que você tem que vender, por exemplo, para um distribuidor de produtos profissionais para salão de beleza, por exemplo, não para uma farmácia ou para um supermercado, se lá não é o seu perfil. Então, essa lição de casa, ela pode variar no mercado internacional, mas ela geralmente segue um pouco a linha do mercado nacional. O seu produto em si, a dinâmica de mercado, é difícil ela variar muito. Você tem um produto, por exemplo, de móveis de alto padrão. Você vai vender para Tokstok, por exemplo, então você já tem o perfil, o Tokstok do Peru, dos Estados Unidos, você tem o perfil desse cliente já. Você precisa entender quem vende para ele naquele mercado, ou se ele compra direto. E aí, isso já, acho que é mais olhar para a sua operação e tentar replicar isso no mercado internacional, lógico. Alguns mercados têm uma dinâmica diferente, mas essa lição de casa é da empresa, né? De falar, bom, para quem que eu vendo, né? Quem que é o potencial comprador do meu produto? E mesmo que tenha nuance no mercado internacional, as dinâmicas são muito parecidas, assim, de mercado para mercado. Mudam algumas coisas, mas as dinâmicas são muito parecidas. Obrigada, Lucas. Diego, você quer fazer um comentário sobre essa questão do Marcelo? Sim, vou fazer um comentário geral já final e agradecer também já esse evento fantástico e colocar alguns pontos aqui para fechar. Primeira pergunta da Isabela. Isabela, eu tenho o seguinte para falar para você. A transformação digital ela é inevitável em qualquer negócio que queira ser sustentável no tempo de maneira competitiva. Só que é o seguinte, a transformação digital já é uma realidade, mas não confundir transformação digital com ter alguma coisa da internet ou digital na sua empresa. Porque a transformação digital ela pressupõe impactos no seu modelo de negócio, o que vai impactar a sua cadeia e rede de valor. Então, o exemplo do e-commerce. Muitas empresas com pandemia saíram correndo desesperadamente atrás do e-commerce. O e-commerce, ele é importante? Ele é importante, mas ele precisa ser pensado e adequado à sua cadeia e rede de valor. Porque o que acontece? Ainda mais na exportação. Não achem que o e-commerce resolva todos os problemas de maneira imediata. Ele pode gerar mais problema que solução. Então, por exemplo, eu vendo por uma plataforma de e-commerce, um marketplace para os Estados Unidos, você tem perna para entregar lá? E outra, quando bater o produto lá, quem vai escoar? Tem serviço agregado na sua oferta? Você vai precisar ter um parceiro lá para fazer esse serviço de entrega para você, para que a sua oferta, de fato, crie o valor que você diz ao mercado, inclusive norte-americano que cria. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E-commerce não é só colocar produto na internet, em qualquer lugar, com a menor taxa. É uma estratégia de negócio que tem que ser incorporada no seu modelo de negócio. Acho um ponto muito importante. É um caminho que a gente deve pensar. Sobre as competências de negociação em ambiente virtual, acho que a gente precisa avançar bastante nisso, principalmente em saber fazer escutativa, é o que o Lucas falou. As empresas têm que entender o seguinte, o cliente tem um problema, você diz que tem a solução, qualifica o problema do cliente e apresenta a solução. Numa rodada de negócio, normalmente quem mais fala é o comprador. Você, como vendedor, mais escuta para qualificar, para ofertar o que tem fit com o problema dele. Então, quais são as competências que eu já listo? Saber fazer escutativa. Outra, a gente fala muito no Brasil em pitch de modelo de negócios. A gente precisa desenvolver agora pitch de venda. Pitch de venda é diferente de pitch de modelo de negócio. No pitch de modelo de negócio, você justifica que seu modelo de negócio faz sentido. O pitch de venda é um pitch para vender. Então, aliás, já fica aqui a dica, Gislaine, a gente fazer talvez uma live sobre pitches de venda e cursos de pitch de venda. Tem empresa que não sabe fazer o discurso de venda. E por último, até para fechar aqui também agradecer, prospecção e inteligência de mercado com Big Data existe, está aí e tem uma Becasa que pode ajudar todos vocês. Quero agradecer demais, aprendi muito com o Lucas, aprendi muito com a Silvana, sempre aprendo com a Becasa, a SPM de portas abertas para todos vocês e vamos colocar mais Brasil no mundo. Obrigado, Gislaine. Legal, Diego. Só quero me despedir aqui falando que a São Paulo Negócios oferece quinzenalmente curso de pitch de vendas em plataforma virtual. Tá? Então, está à disposição aí das empresas que quiserem. Obrigada demais pela oportunidade. Tchau. Silvana, te agradeço muito a sua participação aqui conosco.
tá? Diego, a Silvana já tem na São Paulo Negócio Pitch, mas vamos organizar algo focado com a Becasa. Lucas, também te agradeço muito. A gente tem mais alguns outros momentos aqui de terça-feira sobre esse passo a passo para exportação, tá? E gratidão. Tem algumas outras perguntas para quem está conosco aqui. Eu vou deixar o meu contato, então podem me perguntar. Eu também fico canal aberto aqui com a Silvana, com o Diego, com o Lucas, para que a gente possa, né? Inclusive do Ed, a questão de ser difícil começar a documentação para a primeira vez, né? Para exportação. Eu fico à disposição para dar todas as orientações em sequência, tá bom? Gente, muito obrigada, boa noite, um bom descanso e gratidão por esse momento aqui todos juntos, tá bom? Um grande abraço. Obrigado mais uma vez, obrigado, Diego, obrigado, Silvana, e uma ótima semana para todos. Foi um prazer. Obrigada, tchau.